Então, gente, outra coisa, o seu porco nojento, Felipe Ascencio, doente. Você acha mesmo que eu, quando canto essas músicas no órgão, debochando deles, que eu tenho um apoio de você? Claro que não. Eu canto debochando. Eu canto debochando de você, deles e de você. Eu debocho da Ariane Soares e de você. Não é cantando, dizendo que eu tenho um apoio seu, não. Eu tô cantando debochando de você, porque eu sei que você que tem influência lá nos órgãos públicos, que ninguém tá nem aí pro Felipe Bernardes, estão defendendo você. Como eu falei, a carreira do Felipe Bernardes acaba se o seu papai ficar aí conspirando mais os órgãos públicos, que você conhece muita gente nos órgãos públicos, contra o Felipe Bernardes, conspirando. Então, até o Wagner Santos chupa os seus ovos, puxa saco. Mas eu não tenho medo de você, não. Não tenho medo de você, não tenho medo de nenhum de vocês. Tá? Os órgãos públicos vão ter que fazer o que tem que ser feito. E o Felipe Ascencio pediu arrego a você. Por isso que todos os órgãos públicos apoiando o Felipe Bernardes e a Carol Tupinambá. Ele pediu arrego, pediu apoio a você. Aí agora tá todos os órgãos públicos apoiando o Felipe Bernardes, que antes era o vilão, que antes era o safado da vez, que todo mundo já sabia que ele era safado. Você também era safado, Felipe Ascencio, junto com o Felipe Bernardes. Você era também safado junto com o Felipe Bernardes, o Gabriel Grangeiro, e essa é pra você. Gabriel Grangeiro, você sempre foi safado igual o Felipe Bernardes. Você começou a me espionar também, tanto que você postava foto até você almoçando e postando foto de alimentação, querendo me ensinar a me alimentar direito, saudavelmente. Ficava lá postando post como se estivesse falando comigo, como se você fosse o meu único amigo verdadeiro, você que eu não tinha amigos. Eu não tinha amigos que eu não queria ninguém se metendo na minha vida. Hoje em dia eu exponho a minha vida pra todo mundo, mas eu antes não queria que ninguém soubesse a minha vida, então eu era muito reservada. Quando você vê uma pessoa reservada demais, é porque ela tem problemas, que ela não quer que ninguém saiba. Tá? E eu era reservada, era muito reservada. Mas vocês foram lá e foram expor a minha vida. Então eu venho aqui expor de vocês. Gabriel Grangeiro, você sempre foi safado, igual o Felipe Bernardes, você não é melhor do que ele. Por isso que eu defendi o Felipe Bernardes, não é porque eu gosto do Felipe Bernardes, não. Eu fui defender o Felipe Bernardes naquela época. Você fez o tema com essa entrevista. Você fez o tema. Vou tomar meu café primeiro. Com essa entrevista assim. Juiz insensível. Juiz conheceu um juiz insensível, bota lá no YouTube. O juiz conheceu um juiz insensível e foi o impulso para ele estudar e ser um juiz, para fazer diferença. E aí entrevistaram o juiz lá, falando que, porque ele queria ser juiz, ele falou que estudou afim, que ele conheceu um juiz insensível, e isso foi incentivo para ele estudar, começar a estudar para ser juiz do trabalho, que ele era muito religioso, que ele tinha fé em Deus, que ele fez uma oração antes de fazer a prova. Que ele fez uma oração lá antes de fazer a prova. Foi isso que o juiz dando a entrevista falou. O juiz dando a entrevista lá falou. Tá? E você depois se voltou e emprestou a Ariane Soares para ela se fazer de namorada do Felipe Bernardes, porque a Carol desistiu, não quis mais, cansou de ser ioiô. A Carol Tupinambá, ela sim foi ioiô. Ela cansou de ser ioiô. E vai e volta, então ela não quis ser mais. Aí você, o que você fez, Gabriel Grangeiro? Como a Carol Tupinambá cansou de ser ioiô, você emprestou a Ariane Soares para se fazer de namorada do Felipe Bernardes. Logo de quem? Do juiz insensível. Porque quando eu voltei de Rondônia, todo mundo sabe que eles falam através de insinuações. Todo mundo sabe. O Felipe Bernardes ficou debochando que eu não passei dentro das vagas. Fez da minha vida um inferno. Ele ainda queria que eu passasse dentro das vagas. Com o apoio do Ascencio, que o Ascencio não era santinho, não. O Felipe Bernardes fez da minha vida um inferno, mas o Felipe Ascencio botava a linha na fogueira, para os dois ficarem brigando, botava a linha na fogueira. E aí eu queria ainda, porque ele estava com mágoa de mim, porque eu desmascarei ele, Felipe Ascencio. E aí ele ficou lá, botando um contra o outro. E aí o Felipe Ascencio, o Felipe Bernardes, ficou debochando, queria que eu passasse dentro das vagas. Fez a minha vida um inferno, fui fazer o concurso de Rondônia com eles, dificultando a minha vida financeira e tudo mais, e material. E aí eles queriam ainda, gente, que eu passasse dentro das vagas. Ele ficou debochando quando eu voltei
queria que eu fosse, que eu debochei deles, do Felipe Bernardes, e eu debochei que eu fiz assim, né, para todos eles, que eu tinha sido aprovada sozinha, sem ajuda de cursinho. Foi aí que os professores das avulsos falou: você não fez prova sozinho, você teve ajuda de vários professores avulsos e tal. E esse Gabriel Grangeiro, safado na época, para se valer, colocou lá as Olimpíadas, que eu sempre comparei o treinamento de estudo para concurso com as Olimpíadas. Sempre comparei isso, o estudo para concurso com as Olimpíadas, com o estudo, a preparação para a Olimpíada, com a atleta, que eu acho muito bonito a preparação dos atletas. Eu acho que eles têm um psicológico fora de série, que eu não teria, aquele psicológico dos atletas, de aquela disciplina eu tenho, mas o psicológico, de não ter medo de não levar a medalha de ouro, porque eles se preparam, gastam tempo não volta atrás, eles gastam tempo, gastam dinheiro, investimento tudo bem, porque aí se recupera, mas tempo, eles gastam 4 anos para uma Olimpíada, para levar medalha de ouro, prata, eles se preparam anos para se esforçam, e o tempo que eles perderam não volta, aquele tempo que eles gastaram não volta mais. E se eles não passarem, eles não têm medo de não serem aprovados, de não ganharem a medalha de ouro, de perder. Eles não têm medo de perderem. Eles têm um psicológico fora de série. Eu acho bonito aquele psicológico do atleta. Então, o Gabriel Grangeiro, seu porco novo, seu rato novo, safado, tá? Isso aqui é pra você, rato novo. Do Gabriel Grangeiro, você não tem nada de crente, você é o pior, você é podre, você é porco, você é nojento, tá? Você vai pagar diante de Deus. Ou eu não sou uma mulher de Deus, você vai pagar, seu rato novo, safado, você vai pagar porque você estava me espionando. E quando eu voltei de Rondônia, que eu já sabia, estava desconfiada, mas eu ainda achava que era maluquice da minha cabeça, que o meu irmão falava maluquice, mas eu estava desconfiada. E aí, quando eu falei, chamei você de criminosa cibernética, bem depois você apareceu com a delegada de crime cibernético, que trabalha no Rio de Janeiro. Você postou uma foto junto com ela e falou assim, uma foto com a delegada de crime cibernético. Você apareceu com uma foto do lado dela, falando: essa aqui é a nossa professora do GRAM, delegada de crime cibernético do Rio de Janeiro. Você apareceu com ela no curso GRAM, porque você sempre foi pouco. Aí depois você quis dar uma de bonzinho, colocou lá não sei o que de atletas, botou os atletas, botou testemunho de atletas. Se você quer ser um atleta, você tem que estar do lado daqueles atletas que já estão lá, deixa que eles sejam seus treinadores, e blá blá blá. Postou isso quando eu voltei de Rondônia e mandei todo mundo calar a boca, porque eu trouxe a minha aprovação. Falei que ia lá apoiar a minha aprovação e eu voltei com a minha aprovação, porque o Tribunal de Rondônia me preparei. Eu estava 5 ou 5, mas eles queriam ainda que eu entrasse dentro das vagas, que eu passasse dentro das vagas. Aí eu fiz assim, mandei todo mundo calar a boca, porque eles falavam que eu não estudava. Até hoje eles engolem isso, por isso que eles ficam fazendo isso, porque eles engolem, porque eu voltei de Rondônia com a aprovação e mandei todo mundo calar a boca. Aí o Gabriel Grangeiro, que fica do meu lado, postou um negócio de atleta lá, dos atletas olímpicos, tá? Mas isso não vai tirar o fato de você ficou me espionando ciberneticamente, seu safado, ciberneticamente. Aí você botou, tanto que eu chamei, não quis, você botou o juiz insensível, o Felipe Bernardes é um monte de bosta, o juiz do trabalho do Felipe Bernardes, mas você não é melhor do que ele. Você quis botar tudo pro Felipe Bernardes sozinho, que o Felipe Bernardes me espionava, e colocou lá um texto. Eu não gosto do Felipe Bernardes, eu não sei porque vocês cismaram, que eu tô lutando pra conquistar o Felipe Bernardes, sem que vocês tiraram da cabeça. Eu tô dizendo que vocês são tudo iguais a ele, até piores, que vocês são amigos dele. Porque se eu falo mal de uma pessoa e ando com ela, eu sou igual a ela. Tem um ditado que diz assim: se você ou você fala da pessoa, você anda junto. Os dois não dá. Ou você fala mal da pessoa, você anda junto. Os dois não dá. Se você anda junto da pessoa que você fala mal, você é pior do que a pessoa. Então eu falo que vocês são piores, que vocês andam juntos. O Henrique Corrêa só não foi pro curso de trabalho impecável porque ele queria dar uma que ele era melhor que o Felipe Bernardes, que não tinha nem amizade. Mas o amigo dele estava lá. Quando ele queria me pegar, quando ele queria me conquistar, ele fingia que não era amigo do Felipe Bernardes, quando ele queria me pegar. Aí quando eu xingava ele, ele se juntava com o Felipe Bernardes. Mas quando ele queria me pegar, ele já fingia que não estava com o Felipe Bernardes. Mas o amigo dele, que estudou com ele há anos, estava lá fazendo a mesma gracinha, assim, de agachado, no curso do Felipe Bernardes. E amigo
Henrique Correia. Ou seja, eles são tudo amigos. Porque se o melhor amigo do Henrique Correia tá lá fazendo as mesmas palhaçadas junto com o Felipe Bernardes, eles são farinha do mesmo saco. E ele queria ser melhor que o Felipe Bernardes. Ele queria que eu ficasse com ele me desrespeitando. Na sua bunda, seu barbudo podre, queria que eu ficasse com você, você me desrespeitando. É ruim, vai ficar esses vídeos aí, eu falando mal de vocês, pra vocês aprenderem. Vocês começaram, vocês falaram. Agora é minha vez de falar. 365 dias. É pior, porque eu tô ficando conhecida. Vocês que sabem, vocês estão modificando meu rosto, tô ficando conhecida. Eu tô de férias, eu não vou ler mais, vai ser 365 dias de vídeo, amanhã tem mais. Acabar isso aqui é o tempo de eu tomar meu café. E eu vou fazer mais modificação, até voltar ao normal, porque isso aqui vai voltar ao normal. Eu estou sem dinheiro. Por enquanto eu estou sem dinheiro, então eu não posso agir, eu não posso ir onde eu tenho que ir, que é no Ministério Público, onde eu tenho que ir, perguntar por quê. Cadê a representação? Vou no Ministério Público. Cadê a representação contra o Wagner? Cadê? Que eu não fiz. Eu não fiz nenhuma representação. Se foi jogo dele, do Wagner Santos, ele se ferrou. Não fiz representação contra o Wagner. Muito menos eu fiz um recurso pedindo para o processo lá contra o Wagner voltar para o Ministério Público. Eu não pedi isso. Eu não gosto do Wagner. Foi ele que usou aquele advogado lá, aquele advogado lá do juizado. Eu tenho certeza que foi o Wagner que usou o advogado do juizado, porque ele conhece aquele advogado ali. E aquele advogado do atendimento também foi o Wagner. Tenho certeza disso. Tá? Então, ele ficou falando que eu estava falando alto, mas eu entrei já espirrando. Por quê? Porque eu não tinha que pedir para me retirar para me atender. Eu não queria ser atendido por ele, queria ter sido atendido por aquela garota lá, pela menina. Eu não teria ter sido atendido por ele. Aí depois, por isso que eu espirrei, porque eu vou com a educação. Se vier com graça, eu devolvo a graça. Eu fui lá no juizado, eu fui. Ele queria que. Ele ficou espirrando, eu fiquei espirrando. Aí ele queria, que não sei o que eu falei alto. Não, você gritou com ela. Não gritei, eu falei alto. Eu gosto de falar alto para ter testemunhos ouvindo. Agora, onde eu for, quando eu comprar meu celular, eu vou gravar. Porque eu falo alto mesmo, o gravador pega, mesmo dentro da bolsa. O gravador pega. Então, eu tô sem dinheiro, não tem como resolver mais nada. Eu não tenho como ir no Ministério Público pedir a tal representação. Eu quero a representação que eu fiz contra o Wagner. E eu quero contra o Wagner Santos. Eu não fiz representação contra ele. Eu quero o recurso que eles falaram que eu tenho, pedindo para o processo lá do Ministério, que está no fórum, contra o Wagner, que ele gritou, o rapaz de lá do protocolo, ele gritou bem alto. Que eu não sei o nome, que ele não quis me dar até hoje, eu não sei o nome dele. Tem a assinatura do outro, o mais velho. O velho safado eu tenho assinatura, mas dele eu não tenho. Então eu não gritou, eu gritei, ele gritou de lá, o Wagner Santos, mas o restante ele não quis falar, né? Mas eu vou voltar lá ainda, eles acham que uma planta vai impedir de eu voltar lá. Vou voltar lá quantas vezes for necessário para ver se o processo criminal tem. Ali acho que é protocolo, acho que é na primeira vara criminal, que eu tenho que ver se tem algum processo. A menina estagiária me explicou que ali, mas podia muito bem, porque dessa vez veio o nome do Wagner separado, da outra vez veio visualizar. Estranho, né? Da outra vez veio visualizar. Mas, da outra vez visualizar. Dessa vez veio o nome do Wagner certinho no papel. Antes veio Wagner e veio visualizar, que não poderia botar os outros nomes, só apareceu os outros nomes. Engraçado, né? Impressionante. E dessa vez tinha Wagner puro. A menina estagiária disse, que eu não sei nem se ela é estagiária, que os meus vão crachar. A menina estagiária falou que para eu ver o andamento, aparecer as partes mesmo, eu teria que ir na vara criminal. Se eu não, então, eu ia falar isso com ela, mas eu não quis discutir porque ela é estagiária, ela estava atendendo outra moça. Eu falei, então por que da outra vez apareceu visualizar? Não, eu cheguei a falar, eu falei, mas na outra vez estava visualizar os nomes, agora apareceu o nome certinho do Wagner. E por que que não aparece nesse processo aqui, não aparece encontrados, suspeitos não encontrados? Porque na parte eu nunca vi isso, processo em cima, o nome da outra parte. Aí eu fui lá na vara criminal, porque o do Wagner apareceu, mas o que estava embaixo não apareceu, estava falando não encontrado. Ela disse que não aparecia porque não era ali, era na vara criminal. E eu fui lá na vara criminal. Mentira, porque o do Wagner apareceu. Aí eu fui na vara criminal, aí estava lá na vara criminal. Ele não quis falar o nome, ele imprimiu os papéis para não falar o nome das pessoas. Mas lá ele gritou o nome do Wagner. Sendo que lá na vara criminal, ele me deu o nome não quis dar um nome. Mas na vara criminal tinha o nome dos 7. Eu falei, eu nunca vi um processo
sem nomes, ele não queria falar os nomes altos. Como o rapaz lá no protocolo estava dizendo embaixo, no protocolo estava falando, quem estão protegendo? Porque o rapaz lá que deu, e a estagiária, dessa vez que deu, não foi o rapaz, foi a estagiária. Ela embaixo não encontrado. Eu achei até que era o YouTube, mas não é o YouTube, porque não é o YouTube, não é o YouTube que estava aqui, né, não. Era o processo já deles, mas não estava o nome deles. Na vara criminal estava o nome deles, mas estava pedido de arquivamento do nome deles, porque já tinha um processo correndo na RCI, que é a delegacia. Já tinha um processo correndo na delegacia, um procedimento correndo desde 2021. Mentira que eu não fiz nenhum procedimento desde 2021 ali na delegacia de crime cibernético. Eu quero ver a ocorrência que eu fiz na delegacia de crime cibernético, que eu fiz em 2021, eles não aceitaram. Eu fiz no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro que teria que dizer isso. Nós temos um processo aqui e não vamos fazer outro. Não de Nova Iguaçu, e ainda dizer que eu tinha que dar andamento para eles. Então, fui na vara criminal, eles não quiseram os seus nomes. Eu que pedi, ele preferiu imprimir. Eu ainda falei alto, eu nunca vi isso, um processo em parte. E ele não falou o nome dos réus, ele imprimiu, que era o 7. Era o 7. E aí ele preferiu imprimir do que falar os nomes. Mas o Wagner, no protocolo, o rapaz gritou, tá muito mal contada essa história. E eu vou lá no Ministério Público, mas por enquanto eu vou fazer uma ofensa, vocês que sabem, eu vou fazer uma ofensa contra vocês. Eu vou chegar na marca de 365 dias de ofensa contra os 7. Aí vocês vão pagar, todos pagam solidariamente, um fala com o outro, vocês não podem me processar, porque vocês deram causa, tudo que eu falei, vocês deram causa. E tão pouco vocês podem pedir perícia pelo que vocês falam. Eu peço perícia e provo o que eu falei de vocês, tá? Exceção da verdade, troca de injúrias, e vocês deram causa através de comportamento reprovado. Tudo que eu falo aqui, vocês deram causa. Por isso que esse pessoal ficava pensando, por que esse pessoal aí venenoso, esse pessoal que fala mal dos artistas, por que eles não são processados? Porque eles falam em situações que aconteceram em público, em redes sociais, essas coisas assim. Então, a pessoa, através de comportamento reprovável, que provocou aquilo. Eles, através de comportamento reprovável, provocaram isso. Eles estão provocando isso através de comportamento reprovável. Então, posso falar deles, não vão me processar. Então, vocês que sabem. Quanto coisas você colocarem na minha testa, mais vídeo com ofensa vai ficar para sempre. Mais vídeo de ofensa. Eu vou chegar à marca de 365 dias de ofensa. Eu tô de férias. Então, cada dia de ofensa, cada modificação no meu corpo, no meu rosto, é uma ofensa para vocês. A minha ofensa é verbal. O que você bota na minha testa é para vocês mesmos. Só serve para vocês. A carapuça serve para vocês. Então, o Gabriel Grangeiro, safado, botou lá juiz insensível, sendo que ele já me espionava ciberneticamente. Ele sabia o tempo que eu ficava na internet. Ele postou sobre isso, a hora que eu almoçava. Ele sabia de tudo. Até a hora que eu comia, pelo celular, que eu ficava com o celular do lado, a hora que eu comia, ele sabia tudo sobre mim. O que eu falava com minha família, como eu falava perto do celular. Ele falava, Gabriel Grangeiro. Aí depois eu queria esse safadão de bonzinho botar na conta do Felipe Bernardo, o palhacito. Aí ele chegou lá e falou, o juiz, daí o juiz insensível vai dar o testemunho porque ele quis esse juiz. É o juiz que era insensível, como é que foi? Rapaz conhece o juiz insensível e isso seria incentivo para ele se tornar juiz, é o tema. E aí ele conta que ele tinha muita fé em Deus, que ele orou a Deus. Quando eu voltei de Rondônia com a minha aprovação, eu falei que eu ia voltar com a minha aprovação e eu trouxe a minha aprovação. Aí, quando eu cheguei aqui, de Rondônia, da viagem de Rondônia, aí o Felipe Bernardi, o Gabriel Grangeiro postou esse testemunho do juiz. E o juiz falou que tinha muita fé em Deus, que ele orou antes de fazer a prova. E ele falou que ele conheceu um juiz insensível. Ele falou assim, eu nunca vou ser como esse juiz insensível. Eu vou fazer diferente. E ele estudou e virou um juiz. Que ele passou em primeiro lugar. E aí no Gran Concurso ele ficou falando que ele passou em primeiro lugar para o juiz, que eu fiquei rindo, falei, nem esse pessoal aí, nem esse pessoal, eu falei, nem esse pessoal que tem os melhores cursinhos passaram em primeiro e segundo lugar, e nem foram aprovados, eu fui aprovado. Aí o Gabriel Grangeiro pegou uma pessoa lá e botou no Gran Concurso lá, a menina que passou em primeiro lugar, na vaga de deficiente físico. E esse Gabriel Grangeiro postou atletas, se você quer estar lá, se você quer passar no concurso, esteja perto dos grandes, daqueles que já chegaram lá, botando os atletas, falando que há vários atletas, e ele colocou ele do lado de um atleta que ele era preferido, que ele gostava, tá vendo? Esse aqui é meu atleta preferido,
Mas não tá falando do Felipe Bernardes não, tá falando do Henrique Corrêa. Esse aqui é meu atleta preferido, que eu gostava dos livros do Henrique Corrêa. Mesmo com aqueles erros gritantes de português de matéria de direito. Mas eu gostava dos livros do Henrique Corrêa porque é uma linguagem simples, qualquer pessoa entende, de jeito de trabalho. Mas eu não gostava, mas tinha cheio de erros de português, que nem é isso tudo não, que ele se acha o Deus, ele se acha poderoso, o tal fodão, ele se acha fodão. O livro dele tinha erros de português, tinha erros sobre a matéria de direito, ele se achava foda, que eu tinha que babar o ovo dele, que eu tinha que me humilhar pra ele, que ele se achava que ele fingia que ele era simples, uma pessoa humilde, simples, tudo mentira. Ele é arrogante, metido a rico, metido a isso, metido a aquilo, igual o Felipe Bernardes. Metido a metido a rico, metido a não sei o que, trabalhou no Banco do Brasil. Primeiro emprego dele com 19 anos, mas ele é banco metido, rico, filho de rico. Que ele venera gente que nasceu de berço. Eu acho bonito também, gente de berço. Eu acho muito bonito. Mas eu não tenho essa veneração, não. Tá? E esse safado do Gabriel Grangeiro, safado, apresentou lá que a nossa amiga que trabalha no Gran Concurso, no Gran Concurso, delegada de crime cibernético, ela falou. O Gabriel Grangeiro, safado. Aí que botar a culpa pro Felipe Bernardes só, sendo que ele é safado igual a ele. Tanto que eu falei lá, eu cheguei lá e defendi aquele safado do Felipe Bernardes, falei que ele não era insensível. Se fosse assim, todo mundo seria insensível também. Porque todo mundo seria insensível também. Porque todo mundo me espionava ciberneticamente, todo mundo era criminoso cibernético, safado. E todo mundo falou, duvidou, todo mundo riu também, todo mundo duvidou que eu não ia ser aprovada. Todo mundo falava, me criticava que eu não tinha capacidade de passar no concurso público para tribunal. Então, se o Felipe Bernardes é insensível, o Rodrigo Trindade, eles também são insensíveis. Eu falei isso. Aí, o Gabriel Grangeiro apareceu chamei todo mundo de criminoso cibernético, apareceu com a delegada lá de crime cibernético, que trabalhava no Gran Concurso. E ele botou do lado também, depois botou os atletas, falando quem é o seu atleta preferido? Ele apareceu com o atleta preferido. Meu sonho era ter um autógrafo desse atleta preferido, porque ele sabia que meu autor preferido era o Henrique Corrêa, né? Aí ele falou lá, insinuando, apareceu com um atleta e falou assim, esse atleta aqui é o meu atleta preferido, mas eu sempre quis tirar foto com ele e ter um autógrafo com ele, achando que eu ia querer eu queria conhecer o Henrique Corrêa pessoalmente. Vai pro inferno, você, seus livros. Eu dei todos os seus livros que eu tinha. O último livro que eu tinha, que era Súmulas, porque aí eu não teria que ler o que você tem a dizer sobre o direito, porque Súmulas é só Súmulas, é o único que eu fiquei. Eu joguei lá no quintal pro meu cachorro morder, rasgar todinho. Aí o meu cachorro rasgou, eu ensinei ele, né? Aí ele rasgou o meu livro de constitucional. Quando eu esqueci na cama, meu cachorro foi e rasgou o livro de constitucional. Vocês são ridículos, tá? Eu não quero apoio de gente safada, não. Eu prefiro o meu cachorro do que apoio de gente podre igual você, Gabriel Grangeiro. Se tu botar o meu cachorro e você, eu ia querer o apoio do meu cachorro. Meu cachorro, quando eu fui na delegacia, eu fiz assim e deu a patinha assim pra mim, meu cachorro. Eu prefiro o apoio do meu cachorro do que um porco novo igual você, Gabriel Grangeiro, safado. Você é o safado da vez também. Porco da vez, o porco-chefe é o Gabriel Grangeiro. E você, o Gabriel Grangeiro, é o safado da vez, porque você ficou se fazendo, querendo botar a culpa no Felipe Bernardes, mas você é o safado que você me espionava também. Aí, quando você é meu autor preferido, o meu atleta preferido é fulano, aí apareceu com o seu atleta preferido do lado. Como eu falei, não deixo de comer por causa de vocês não vai emagrecer um quilinho por causa de vocês. Porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro para sair, para resolver as coisas. Acha mesmo, hein, Correia, que você é impedido eu sair? É ruim, eu vou sair, eu vou passear. Agora mesmo que eu vou sair mesmo, vou passear, vou pra praia, eu vou sair. Você não vai impedir que eu saia pra lugar nenhum, porque ninguém manda em mim. Homem safado não manda em mim não, tá? E aí, ainda mais um homem safado que eu acho que vai ficar comigo, que se tornou meu marido sem meu consentimento, doido. Ele acha que nós somos um casal, que ele é meu marido, na cabeça dele, é doente, se intitulou meu dono sem eu saber. Então ele tem que ditar o que eu vou fazer, que eu tenho que estudar, que eu não posso falar, que eu não posso gravar, que eu tenho que me dedicar só aos estudos. Aí do nada, depois ele diz que eu tenho que largar tudo, que Deus tem sonhos maiores pra mim, que Deus destrui meus sonhos porque o meu sonho tá me destruindo. Pelo contrário, meus sonhos é minha meta é o que me faz acordar de manhã, são os meus sonhos.
tá, seu safado? E o Gabriel Grangeiro é outro porco, você é um porco novo. Eu tenho pena da sua mulher, tenho pena da sua família, porque não te deu base para você ser um homem íntegro, um homem de caráter. Você é um porco, tá? Ficava me espionando pela câmera do celular, pelo meu computador, quanto tempo eu ficava na internet, o que eu via na internet, o tempo que eu ficava estudando, a quantidade, ainda dava dicas. Eu ainda dava dica no texto dele. Eu achava que o Gabriel Grangeiro era um homem de Deus, menino de Deus. Então todo domingo eu ia ver, eu ficava esperando ansiosa, eu não ia para a igreja, mas eu ia ver, como eu não ia para a igreja, eu ia ver o que o Gabriel Grangeiro tinha a dizer. E ele sempre falava uma palavra bíblica que tinha de encontro com a minha vida. Eu achava aquilo surreal. Eu falei, esse menino é muito de Deus. Esse menino é muito de Deus. Eu achava ele muito de Deus. Mas eu descobri que é porque ele me espionava ciberneticamente. Então não tinha nada de Deus ali. Por isso que eu tenho raiva de crente. As piores pessoas estão na igreja. As piores pessoas no mundo estão na igreja. Por isso que eu não gosto de crente. As piores pessoas que eu conheci estão na igreja. Tem pessoas de Deus também, não vou generalizar. Mas muito raro são pessoas de Deus. Você encontrar pessoas verdadeiramente de Deus dentro da igreja. A maioria é tudo safado. A maioria. Por isso que eu saí da igreja. Falei, vou seguir Jesus sem seguir a igreja. Eu vou seguir Jesus sem ter que ir para a igreja, porque na igreja só tem gente pior. Por isso que eu queria conhecer gente do mundo. Eu fui pro rap, porque eu falei assim, quem não é da igreja tem gente pior na igreja, é melhor conhecer gente do mundo, porque tem pessoas que é do mundo, que não tem a mesma fé que a gente, mas ao menos são pessoas que são de bom ídolo, tem bom coração bom, mas não segue a sua fé. Mas aí são melhores no caráter, nos valores, melhor do que esse povo aí que está dentro da igreja. Muito melhor que esse povo que está dentro da igreja. Aí por isso que eu fui conhecer pessoas no rap. Mas aí eu vi que não tá, depois do Felipe Bernardes ter debochado da minha fé, fazendo aquelas piadas lá. Aí eu falei, não, tem que ser uma pessoa da mesma fé que eu mesmo, senão vai debochar, vai ficar me xingando, quando brigar de freira, que a polícia pode ser até engraçado, aquele policial tem me chamado de freira. Mas se for em outros casos, não vai entender essas coisas de fé. Então não é bom namorar com pessoa que não tem a mesma fé que você, porque não vai ser compreensível com você, com a sua fé. Depois o Felipe Bernardes fez aquilo, começou a debochar lá. Começou a debochar lá. Então, Gabriel Grangeiro, você não vale nada, você não é melhor que o Felipe Bernardes. Eu nem sei o que eles botam um troço aqui, que eu não sei, eu tenho que ficar decifrando. Mas seja o que for, que está na minha testa, se vocês estão colocando a imagem, é para vocês mesmo. Isso aqui vai ficar para sempre. Eu vou ficar velhinha, vou ler isso aqui, vou dar gargalhada, porque eu não vou modificar. Vocês que vão modificar, vão fazer retratação desde o primeiro vídeo, ou eu vou chegar na marca de 365 dias de atividade física. Porque isso aqui, gente, vai voltar à funcionalidade normal, não tem jeito. Pelo direito do consumidor, eles têm que voltar à normalidade. Eu só não entendi porque eles associaram isso ao crime cibernético. Que eu saiba, eu fui quarta-feira na delegacia de crime cibernético, eles associaram isso aqui. Isso aqui não vai mudar pelo crime cibernético. Isso aqui é da ação de consumidor, que tem que esperar um mês. Mas até lá eu vou fazer ofensa, até retratar, até a retratação, até o Ministério Público mandar a ação para fazer uma ação penal, porque eles não querem fazer ação penal, porque vai na pessoa, por trás da pessoa jurídica. Eles querem deixar só a ação do consumidor, porque a ação do consumidor não chega na pessoa por trás do aplicativo. Eu quero penal, porque vai por trás da pessoa jurídica, vai chegar na pessoa individual, entenderam? Então, gente, é isso. Gabriel Grangeiro é o porco, você não tem nada de crente. Você me espionava ciberneticamente, apareceu com uma delegada de crime cibernético do lado do Gran Concurso, falando que ela é professora do Gran, justamente na época que eu chamei você de criminoso cibernético. E você, naquele tempo que você chamou, eu chamei você, que você falou que o Felipe Bernardes é inacessível, que eu voltei de Rondônia, porque ele ficou debochando que eu não passei dentro das vagas, eu falei que você também era outro, que você também criticou o tempo todo. Você ficava falando lá, jogando indireta lá no Gran Concurso, jogando indireta nos textos que você fazia, que as pessoas têm que ver o que cabe e o que não cabe. Não é em relação ao objeto não, gente. Não é em relação ao objeto não, os troços. É em relação ao que cabe e não cabe. Você já viu aí que não cabe nada. Mas é em relação a você não ter capacidade de passar no tribunal. O próprio Gabriel Grangeiro botava texto falando que eu não era capaz de ser aprovado no tribunal, falando que os jovens eram aprovados em primeiro lugar, que os jovens tinham que ler rápido, blá blá blá. Eu postava isso. Aí depois que eu não passei, fui aprovado, ele começou a botar lá que apoiava.
botou os atletas, você tem que aqui, eu sempre tive vontade de conhecer o atleta tal, e hoje ele tá assinando lá, um atleta que assinou um autógrafo pra ele, e é tão bom você conhecer um, aí botou o negócio de atleta e falou do juiz insensível, quer dizer que aí o juiz falou ainda, o juiz que ele tinha muita fé em Deus, que ele orou antes de fazer a prova, porque eu vim de lá e mandei eles calar a boca, dizer assim, porque eu tinha sido aprovado no tribunal sem fazer cursinho, tá, e depois eles roubaram a minha redação, invejosos. Eles não aceitam perder não, eles são trapaceiros. Quando eles viram que eu fui aprovado, eles foram lá e modificaram. E eu fui e falaram que eu não compareci para fazer redação. Como é que eu compareci para fazer a prova objetiva e não compareci para fazer redação? Eles zeraram a minha nota. Mas aí o amigo do Felipe Ascense, que era engenheiro, postou, na época estava no meu Face, eu excluí ele. Ele postou assim, o meu Ogum joga uma pedra que volta para trás. Quer dizer que eles moveram para os pauzinhos para a prova que eu fiz na época que eu compareci, que eu tinha tirado nota, zerar. E a nota sumiu. Foi o que aconteceu. A minha nota de redação que eu tinha ido bem, eu zerei. Eles botaram que eu zerei, ficaram debochando. Que eu zerei, que eu não sabia escrever, que eu fui reprovada. Eles fizeram o que eles falaram, que o rapaz falou no meu Face. O meu Ogum joga pedra que volta para trás. Eles me prejudicaram, tirando a minha nota de redação, porque eu tinha sido aprovada no Tribunal de Rondônia. Por isso que eu boto lá 3 tribunais, porque o Rondônia foi aprovado. Eles zeraram a minha redação. Com a justificativa, eu falei, eu quero a nota, porque eu tinha sido aprovada. Eles mudaram e falaram que eu não compareci. Eles não tinham como justificar, porque a minha nota da minha redação estava perfeita. Então eles disseram que eu não compareci. Ou seja, a nota não quiseram nem dar satisfação. Quiseram dar satisfação, não. Eles não quiseram dar satisfação, não. Eles não quiseram nem pensar no justificativo. Eles zeraram a minha nota e pronto, acabou. Se quiser que vá lá procurar os seus direitos no CNJ. Eu fui procurar o direito no CNJ, eles deram um caminho lá dificultoso, porque para reclamar, que eles roubaram a minha nota da redação e disseram que eu não compareci. E aí eu sei que são eles que fizeram isso. Com raiva, porque eu voltei de Rondônia e mandei eles calar e fiz assim, fiquei debochando. Eles não aceitam perder, não aceitam deboche. Quando eu deboche da minha vitória, eles não aceitam. Não aceitam. Quando a gente debocha, quando a gente ganha, a gente deve debochar. E deboche, eles não aceitam. Aí começa a te ofender, começa a usar trapaças, começa a te ofender pesado, porque eles não aceitam perder. Eles não aceitam perder. Aí começa a debochar, a fazer essas coisas assim, ó, surtos psicóticos, que eles não aceitam perder. É o caso do Gabriel Grangeiro, safado também, tá? Ele sempre foi safado, Gabriel Grangeiro, não tem nada de crente. Antes dele conhecer a mulher dele, ele colocou uma música pra mim lá, outro safado também. Vocês podem não acreditar, mas Deus sabe que eu tô falando a verdade. Você também vai pagar. Você não tem como afetar você, porque você é CEO de uma grande empresa. Mas Deus vai tocar na sua saúde ainda esse ano. Antes de acabar, Deus vai tocar na sua saúde, ou na sua mulher de Deus. Mas você vai pagar também, você vai ter um processo nas costas. Eu tenho certeza que você é criminoso cibernético também. Você não me engana, não. Você não engana ninguém. As pessoas sabem que uma pessoa jovem, para chegar no CEO de uma grande empresa, ela não é inocentezinha, ingênuazinha, não. É um rato novo. Tem expertise. Você é safado, igual o Felipe Bernardi. Você é amigo, você criticou o Felipe Bernardi, depois você emprestou uma acompanhante de luxo para fingir de namorada com o Felipe Bernardi. Porque você queria que fosse a Carol na época, eu não fiquei com o seu amigo Henrique Correia. Mas aí, como o Felipe Bernardi não quis completar a mentirinha, aí você ficou com raiva, chamando ele de juiz insensível, todo mundo ficou batendo nele aí. E ele ficou com depressão, que ele não aguenta pressão, mas eu não sou fraco igual o Felipe Bernardi, não. É da mesma raça que você, da mesma linha. E aí, agora, como o Felipe Bernardi concordou, você emprestou na época, sem ser agora, você emprestou na época a Ariane Soares. Já que a Carol não quer, eu empresto aqui uma professora. E a Ariane Soares foi lá. Faz comigo. E se fingiu de namorada sua, acompanhante. Que aí ela foi promovida lá no Gran Concurso, destaque, ela teve destaque, que o chefe dela gostou disso. Já que a Carol não quis novamente, porque ela cansou de ser usada, descartada, de ser ioiô, aí você emprestou a Ariane Soares foi 2 vezes. E agora a 3ª vez, fingir, mas esse foi fingimento para dizer que ela ganhou vergonhosamente, fingindo para dizer que ganhou vergonhosamente, tá? A sua empregada é igual você, ela tá no lugar certo, como chefe safado, inescrupuloso igual você, Gabriel Grangeiro. Beijo pra você, fica com essa mensagenzinha aí. Só faltava você, que eu tava entalada pra falar com você, Gabriel Grangeiro. O resto não, esse resto que faz as coisas, todos eles estão copiando vocês, mas os 7 que são os principais. O Wagner Santos entra nisso aqui, porque eu não sei, mas o Wagner Santos estavam querendo muito colocar ele lá.
Mas ele também faz as safadezas dele também, tá? Mas eles estavam querendo muito jogar o Wagner como bode expiatório, mas eu faria no mesmo saco. O Wagner faria no mesmo saco, mas eu não fiz representação contra ele. Ele tem que pagar pelo crime cibernético, não por perseguição. Mas o crime cibernético não foi só o Wagner que fez, foi os sete, tá? Os 7 vão pagar. Eu vou ficar, vocês que sabem, vocês vão fazer uma modificação no meu rosto? Beleza, eu tô tomando café enquanto eu tô falando de vocês. Esse vídeo vai ficar pra sempre. Esses vídeos vão ficar pra sempre, vocês que sabem. Vocês querem mais? Vocês sabem que vocês não podem processar. Então, se vocês não fizeram retificações lá no começo do vídeo, é ofensa, 365 dias de ofensa, até a retificação e até o processo de direito do consumidor, porque pelo que a menina falou, vai ser só em janeiro. Mas eu vou fazendo as ofensas, não tem problema não. Eu tô de férias, eu preciso descansar mesmo, me divertir um pouco, tá? Isso é pra você, rato novo, Gabriel Grangeiro, rato novo, safado.